Estamos de volta com o J1. Agora nós vamos te mostrar uma imagem impressionante de um atropelamento que aconteceu em Águas Lindas. O caso foi no domingo, mas as imagens só foram divulgadas agora. Dá uma olhada. O casal estava andando na beira da pista quando um carro atingiu a vítima, que é arremessada para frente. O motorista continua sem parar o veículo. O atropelamento foi no bairro Santa Lúcia. Francisco das Chagas, de 24 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e está internado no hospital de base em Brasília. Ele teve traumatismo craniano. O caso foi registrado na delegacia da cidade e já está sendo investigado. Uma cena verdadeiramente assustadora, né? E olha só, a polícia está investigando o caso e tenta identificar o motorista que provocou esse acidente. A gente fala agora que o Ministério Público afirma que bebês e crianças que precisam de UTI estão morrendo por causa da má gestão dos leitos. O problema é que esse tipo de tratamento não dá para esperar. Esse é um drama diário pelo qual passam famílias como a da pequena Maria Helena. A Maria Helena, de 4 anos, foi internada no domingo com dificuldade para respirar por causa de uma bronquite asmática. A vaga de UTI só saiu ontem à noite, mais de 50 horas de espera. A gente preocupa, né? Porque criança a gente não sabe direito a dor que ela está sentindo, ela não sabe falar. É ruim ver os filhos da gente doente no hospital. Até ontem, constavam no site da Secretaria de Saúde de Goiânia que 18 bebês e crianças de todo o estado precisam de um leito pediátrico ou neonatal. Segundo o Ministério Público, a gestão das 227 vagas de UTIs pediátricas e neonatais em Goiás é feita pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. O promotor disse que a má gestão do dinheiro que é repassado pela União e o enxugamento das vagas são os responsáveis por um colapso no sistema e um risco para quem está na fila de espera. Isso é por falta de gestão, por falta de pagamento em dia, por uma série de razões que é tão somente de má administração. Falta de interesse, de competência, de capacidade e responsabilidade para resolver o problema. Condições para resolver isso tem sim e é possível. Muitas famílias procuram ajuda na justiça para tentar diminuir o tempo de espera na fila por um leito de UTI. Mas, infelizmente, nem sempre a decisão judicial é obedecida. O Ministério Público diz que está estudando uma forma para punir com mais rigor os responsáveis pelo gerenciamento das vagas e, assim, tentar garantir que as decisões sejam cumpridas. No último fim de semana, uma bebê de 3 meses morreu aguardando uma vaga de UTI pediátrica. A família conseguiu na Justiça uma determinação para que a Secretaria de Saúde conseguisse o leito, mas a decisão não foi cumprida. A gestão de Goiânia na regulação é péssima. A gestão estadual precisa de dar mais apoio e assumir o gerenciamento do sistema. Não faz, então há um empurra para lá e para cá e o sistema não interage. Com isso, quem paga são os idosos, as crianças e pagam, às vezes, com a própria vida. Segundo a Secretaria de Saúde de Goiânia, o número de leitos de UTI mantém, mas os atendimentos têm aumentado por causa do trabalho de gestão. Ressaltou que no ano passado conseguiu atender 1.000 pacientes de UTI a mais que nos anos anteriores. E que, ao contrário do que afirmou o promotor, todos os hospitais particulares conveniados estão recebendo rigorosamente em dia. A Secretaria Estadual de Saúde informou ainda que a gestão dos leitos hospitalares é de responsabilidade das secretarias municipais, conforme portaria do Ministério da Saúde. O Tribunal de Justiça informou que repassa os casos de descumprimento de ordens judiciais ao Ministério Público. O Ministério Público diz que o descumprimento de ordens judiciais podem levar à abertura de inquéritos policiais, além da aplicação de multas ao gestor público e o bloqueio de verbas. Vamos mudar de assunto agora, porque hoje é 29 de agosto, é Dia Nacional de Combate ao Fumo. O cigarro mata 428 pessoas por dia no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Só aqui em Goiás, este ano foram diagnosticados mais de 1.000 casos de câncer. A gente agora vai ver uma reportagem sobre esse assunto e daqui a pouquinho a gente vai conversar com a enfermeira Marcela. Olha, deu um branco no nome dela. A gente vai ver agora a primeira reportagem, depois a gente vai bater um papo sobre esse assunto. Marcela, vamos acompanhar.
No Dia Nacional de Combate ao Fumo, o seu Francisco tem um motivo e tanto para comemorar. Hoje faz exatamente 6 meses que ele largou o cigarro. O vício começou ainda na infância, com 10 anos, e durou quase uma vida toda. A iniciativa de parar veio só agora, aos 71. Fui comprar o cigarro, vim subindo lá para cá, da esquina para cá, eu me senti assim, faltando um fôlego, né? Aí eu cheguei aqui no meu portão, entrei ali, aí eu disse para minha véia ali dentro, eu digo, ó véia, a partir de hoje nunca mais eu vou fumar. Ela disse, eu só acredito se eu ver. O aposentado não teve nenhuma recaída. O maço de cigarro continua em cima do armário até hoje. E não está fazendo falta não, afinal a saúde só melhorou. Parece que o cigarro saiu do meu corpo, graças ao meu bom Deus. Agora que eu estou comendo mais além do que eu comia. Mas está bem então, né? Graças a Deus. Bem. Eu costumo aqui correndo, eu não sinto nada. E não é para menos. O tabagismo é considerado um problema de saúde pública, que pode desencadear mais de 50 tipos de doenças e complicações, algumas fatais. O Ministério da Saúde estima que cerca de 90% dos casos de câncer de pulmão têm relação direta com o fumo. Aqui em Goiás, segundo dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, só este ano mais de 1.000 pessoas foram diagnosticadas com a doença, incluindo casos na traqueia e no brônquio, que também são decorrentes do cigarro. A Cleide parou antes que fosse tarde demais e ainda assim convive com as consequências do cigarro até hoje. A perca de dente, que foi através do cigarro, a falta de ar. Então, muitas coisas, muita dor de cabeça. Comecei a ter muitas dores de cabeça. E tudo foi diagnosticado por causa do cigarro. Parar de fumar para ela foi uma mudança de vida. Mudou muita coisa. Hoje eu corro, antes eu não conseguia correr. Eu faço academia e malho muito, coisa que aos 20 anos eu não conseguia fazer do jeito que eu faço hoje. A alimentação completamente, porque eu não comia, eu só fumava, eu não sentia vontade de comer. Hoje eu como até muito bem, né? Então, ou seja, a vida muda, né? Completamente. Tem que ter muita força de vontade, não é isso mesmo, Marcela? Exatamente. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, a gente está falando porque hoje é o Dia Mundial de Combate ao Fumo. A Marcela dedica parte da vida dela já a trabalhar com essas pessoas que querem sair, querem abandonar o vício. Você estava me dizendo desde 2014 já. Exatamente. Quando uma pessoa chega com esse problema para você, qual que você imagina que é a principal barreira para ela abandonar o vício do cigarro? É a dependência química. Então, a partir do momento que ele tenta parar e não consegue, ele descobre que ele está com um vício que antes ele não assumia que tinha. Então, essa primeira limitação, que é a dificuldade em parar de fumar, ele descobre que ele precisa de ajuda. Daí, a partir desse ponto, é importante, crucial, o acolhimento desse paciente, porque nós temos políticas públicas de saúde que ajudam ao combate a essa dependência química. E o paciente, estando interessado, tem todo o suporte e apoio da saúde pública nesse aspecto. Tá certo. Olha, eu vou pedir aí, esse é o nosso telefone, 984-42-4000, é o nosso WhatsApp. Você pode mandar a sua pergunta, a sua sugestão, tirar a sua dúvida. Marcela, você trabalha em Cidade Ocidental e eu estou já recebendo aqui algumas mensagens. Por exemplo, a Juracena de Souza, do Parque Estrela d'Alva 8. Gostaria muito de parar de fumar, mas preciso de ajuda. Isso. Eu imagino que reconhecer que precisa de ajuda é o primeiro passo. É crucial, porque se o paciente não reconhece e não tem o interesse em parar de fumar, nenhum tratamento vai surtir efeito para ele. A partir do ponto que o cigarro é comprovadamente científica que ele dá prazer ao paciente, então ele não quer abrir mão desse prazer. Então, para parar de fumar, ele precisa ter o interesse e sabendo dos prejuízos que o cigarro causa. Aí ele vai ter outra postura diante do vício. Mais uma pergunta que chegou aqui. Carlos Magno mandou 2. Fumo há 40 anos, queria muito parar. O adesivo resolve? Tem alguma outra forma eficaz? Aí tem aqueles milhões de tratamentos que surgem por aí, né? O que realmente funciona? O adesivo é eficaz, tem também comprimidos que agem como forma antidepressiva, diminuindo o estresse, todos os sintomas de abstinência que o cigarro causa, o comprimido vai suprir essas necessidades e o paciente vai passar por esse processo mais tranquilo, mais harmônio,
Porque o processo da abstinência é um momento em que ele acha que o mundo vai acabar. Ele passou aquela parte que ele tem o prazer do vício, do cigarro, e ele não tem mais o prazer do cigarro e tem todo o estresse, toda a angústia, toda a ansiedade, todo o nervosismo no lugar do cigarro. E ele acha que não vai conseguir passar por essa situação. E nós temos comprimidos que agem nessa situação, deixando ele tranquilamente para poder conseguir se livrar do vício. Nossa, muito interessante isso. Não tem uma forma de ajudar a suprir isso aí sem a pessoa estar diretamente ligada ao cigarro, né? Sim. Olha só, a Beth Gomes, Parque Estrela d'Alva 8. Minha vizinha fuma muito e gostaria que ela parasse. Como é que eu posso fazer para ajudar? Eu imagino que essa pergunta dela vai muito naquele sentido de familiares que se importam com a pessoa e que querem que essa pessoa abandone o vício. Como é que essas pessoas de fora podem, de alguma forma, influenciar, ajudar? Essa pergunta dela é muito importante, muito interessante, porque o interesse em parar de fumar partiu da vizinha e não do usuário. Então, a vizinha dela que fuma é a principal interessada. Então, o paciente que fuma tem que partir dele o interesse em parar de fumar. Não adianta o vizinho ficar hostilizando, maltratando, falando palavras que deixam ele com a estima baixa, porque isso não ajuda. Então, tem que ser palavras de autoestima que façam com que parta do paciente o interesse em parar de fumar. Senão, o tratamento ele não tem sucesso. Certo. Olha, eu vou pedir para você ficar aqui com a gente, certo? Tem muita gente mandando dúvida, muitas perguntas. No próximo bloco a gente volta a falar com você sobre esse assunto, porque agora a gente falou das maneiras que a pessoa pode tentar largar, mas tem também as consequências que são graves. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Falar agora que um casal foi assaltado em casa ontem à noite aqui em Lusiânia. Eles tiveram o carro roubado. Os 3 ladrões tentaram levar o homem como refém, mas como perceberam que a mulher estava grávida, desistiram. O veículo roubado foi apreendido pela polícia cerca de 2 horas após o crime. O carro foi localizado no setor Sol Nascente durante um patrulhamento de rotina. Em abordagem lá, os indivíduos foram localizados na posse de um celular das vítimas. E aí, iniciadas as diligências, aí foi localizado o veículo, tanto o veículo tomado de assalto quanto o veículo utilizado para o roubo. Segundo a PM, Francisco de Assis do Nascimento, de 22 anos, e um outro rapaz menor de idade teriam roubado o carro de um casal no setor Parque Industrial. Um terceiro suspeito também teria participado e conseguido fugir. O assalto aconteceu assim que o casal entrou na garagem de casa. Segundo as vítimas, os 3 ladrões armados teriam invadido a residência e pedido as chaves do carro. Eles ainda teriam tentado levar o homem como refém, mas ao perceberem que a esposa grávida passava mal, pediram apenas que ele corresse para uma mata próxima dali. O carro utilizado para o assalto também era roubado e foi deixado próximo ao local do crime. Bom, agora para a segunda rodada de participações aqui no J1, vamos para as mensagens que vocês mandaram para o nosso WhatsApp, 8442-4000. Vamos aqui para o telão então com as mensagens. Thaís Alves, do Parque Alvorada 1, gostaria de pedir mais uma vez para que os responsáveis venham arrumar a iluminação dos postes do Parque Alvorada 1, principalmente na quadra 147. Iluminação é algo sério, principalmente para essas pessoas que moram um pouquinho mais afastadas do centro, precisam se locomover à noite, ficam aí correndo risco. Uma atenção da Prefeitura para esse pessoal aqui. Mais uma participação, Edson do Anhanguera C. Estou me sentindo lesado pela Saneago devido a cobranças absurdas na conta de água. Moro no Anhanguera C, em Valparaíso, a gente está recebendo algumas reclamações. A orientação sempre da Saneago é para que você procure a Saneago pelo telefone dela, para que você possa tirar suas dúvidas e esclarecer o que é que está vindo cobrado na sua conta e verificar se realmente tem alguma cobrança abusiva. Vamos para mais uma participação. Rose do Jardim Zuleika, olha a cor da água da nossa rua. Isso é um absurdo. Nós pagamos nossa água em dia e estamos vivendo essa situação. Como vamos dar água para as nossas crianças? Ela mandou um vídeo para a gente, então a gente vai ver esse vídeo agora. Realmente, olha a cor dessa água, gente. Isso aqui está numa máquina de lavar, tem uma imagem um pouquinho mais aberta que ela mostra para a gente, mas imagina como é que uma pessoa recebe uma água dessa qualidade. Situação bastante delicada ali para os moradores do Jardim Zuleika, a gente está acompanhando, estamos aguardando aí, eu já entrei em contato com a Saneago para saber o que é que aconteceu aqui, estamos aguardando uma resposta sobre esse assunto.
Acompanhe depois dos comerciais em Novo Gama. Os moradores do Residencial Paiva estão na bronca por causa dessa situação aí, ó. O local tá virando um lixão. Projeto de estudantes leva filme de graça à população do entorno. E hoje é o Dia Mundial de Combate ao Fumo. Aqui no estúdio a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Você pode mandar sua pergunta pelo nosso WhatsApp, 8442-4000. J1, volta em instantes. Eu respeito a sua origem. Eu respeito a sua cultura. Estamos de volta com o J1, agora 12h46. Você já pensou em pegar um cineminha de graça, ao ar livre, perto de casa e com uma poltrona feita especialmente para isso? Olha só. Um projeto construído com a mão de muita gente. A turma se une, a gente faz um projeto e com a ajuda do professor a gente executa e todo mundo participa. Um aperta, o outro segura, um terceiro fica dando pitaco. No Instituto Federal de Brasília, 75 alunos têm se dedicado à arte de fazer móveis. São alunos do ensino médio integrado, que une aulas técnicas ao conteúdo regular. Primeiro a gente faz o projeto, desenha, aí a gente determina as medidas, aí a gente depois bota em prática. E esta turma aqui está sempre envolvida em algum projeto. Já fez parcerias com a Secretaria de Cultura, embaixadas e até com a Presidência da República. E isso permite que eles aprendam desde cedo como funciona o mercado de trabalho. Que esses meninos saiam daqui com alguma esperança de que eles possam se inserir aí no mundo de trabalho, seja empresarial, institucional ou quem sabe até como autônomos ou a constituição de empresas com o nosso apoio. O novo desafio é montar um cinema ao ar livre. Isso mesmo, essas cadeiras que os meninos estão produzindo vão sair aqui de Samambaia para serem usadas por espectadores de todo o Distrito Federal. O destino delas é este aqui, a quadra 5 do setor comercial sul. Na sexta-feira à noite, este lugar vai se transformar. A rua será fechada. Nessas escadarias ficarão as cadeiras novas e o prédio se transformará em uma grande tela de cinema. Claro, tudo com muita pipoca e carrinhos de food truck. De uma sala de cinema fechada para a rua, tem esse potencial total de fazer com que a gente enxergue com outros olhos, né? Então, agora é uma escadaria, o pessoal está aqui subindo e descendo, mas no dia e na sessão ele vai virar uma sala de cinema, né? Esta exibição faz parte de um projeto maior. É o Festival Internacional de Cinema de Arquitetura, o Arquecine, que também acontece em outras partes do Brasil e agora veio para Brasília. O festival vai exibir 25 filmes de vários lugares, como Portugal, Canadá e Suíça, além de debates e visitas guiadas pelo setor comercial sul. Preparar esse espaço e mostrar como a potencialidade dele, né? Então ele pode servir uma simples escada, mas ele pode servir de auditório, pode servir como uma área de descanso, como uma área de contemplação. Ganha quem assiste e quem idealizou todo esse projeto. E enche de orgulho essa meninada. Acho bem legal, né? A gente fazer alguma coisa que vai ser útil para outras pessoas depois. E ainda falando em Brasília, uma juíza negou uma medida protetiva para uma mulher. O resultado disso foi que no domingo, depois de mais uma briga, essa mulher foi morta a facadas. O corpo de Maria Regina Araújo, de 44 anos, está sendo levado para São Luís, no Maranhão. Ela será enterrada lá, onde nasceu e tem família. Maria Regina morreu com pelo menos 20 facadas no domingo à noite, no conjunto B da quadra 1 da Fazendinha, no Itapuã, onde morava com o assassino, o companheiro há 12 anos, Eduardo Gonçalves de Souza. Ela deixa 4 filhos. Uma delas, uma menina de 8 anos, foi quem avisou os vizinhos que o pai tinha matado a mãe. A filha dela saiu, só de calcinha e toalha e bateu no portão. Quando a gente abriu, ela só falou assim: meu pai matou minha mãe. Depois do crime, Eduardo apanhou de alguns vizinhos, mas conseguiu fugir. Desapareceu nesses pinheiros, na entrada do Itapuã. Maria Regina já tinha feito boletim de ocorrência contra o marido e procurou a justiça. Pediu medidas protetivas de urgência, de acordo com a Lei Maria da Penha. Mas 10 dias antes de ser assassinada, teve pedido de proteção negado por uma juíza. O processo foi analisado no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Paranoá, pela juíza Eugênia Cristina Bergamo Albernaz, que relatou que Maria Regina teria sido supostamente injuriada e ameaçada pelo marido no dia 12 de agosto.
Mas, para a juíza, não havia, num primeiro momento, o iminente prejuízo à vítima, já que o objeto do conflito entre as partes estaria relacionado à eventual separação devido ao desgaste do convívio matrimonial, não havendo autorização para aplicação da Lei Maria da Penha. A juíza ainda finalizou: apenas determino que a vítima se informe sobre a necessidade de ação de divórcio. Isso foi no dia 16 de agosto. 10 dias depois, Maria Regina foi morta. Esta amiga conta que no dia da morte de Regina, elas conversaram sobre o medo de algo acontecer. Para esta advogada da OAB, a justiça errou. Num momento desse, que você tem uma pessoa coagida, que você tem uma pessoa com medo, isso deve bastar para você dar uma proteção a ela. Depois você se resolve com o réu. Com que cabeça essas Marias, essas Anas, todas essas mulheres que a gente tem aí, que são vítimas diariamente, com que cabeça uma mulher vai à delegacia hoje, sabendo que pode não ter o apoio necessário? De acordo com a Secretaria de Segurança, de janeiro a julho deste ano, foram 16 casos de feminicídio no DF. Um deles também foi alvo de polêmica por uma decisão judicial. Em junho, Tauane Moraes dos Santos, de 23 anos, foi morta pelo companheiro Vinícius Rodrigues de Souza. 3 dias antes de morrer, Tauane fez boletim de ocorrência por violência doméstica e Vinícius foi preso. Mas depois de 2 dias, o juiz Aragonê Nunes Fernandes decidiu soltar Vinícius sem fiança. E no dia seguinte, ele matou Tauane. Após o crime, o juiz se justificou, dizendo que, por não ter bola de cristal, não tem como prever quem realmente concretizará as ameaças que faz. Situação bastante delicada, né? E olha, só lembrando que hoje o Jornal Nacional começa mais cedo, às 8 da noite. O Jornal agora termina aqui. Na sequência tem o Globo Esporte. Uma boa tarde para você. Até amanhã. Tchau, tchau.